Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor abençoe a todos mais uma vez. E mais uma vez eu registro aqui a minha gratidão ao pastor e ao conselho da igreja pelo convite e privilégio dado a mim de estar aqui nesta conferência e poder compartilhar com vocês a palavra santa do Senhor. Desafios missionários da igreja na atualidade é o tema desta conferência. Ontem à noite eu pude apresentar 17 grandes desafios globais. Hoje de manhã completei com 3 outros grandes desafios globais. E eu gostaria de encerrar esta conferência nesta noite de domingo, trazendo a reflexão dos irmãos e das irmãs, o que eu considero ser o maior de todos os desafios missionários. O grande desafio missionário, o desafio dos desafios. E eu te convido a abrir as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Versículo 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Aquele conhecido texto de reencontro de Jesus com Pedro, o momento da restauração de Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O contexto desse conhecido texto não está no capítulo 21 de João. O contexto começa no capítulo 13 desse evangelho, quando Jesus faz menção de ir para Jerusalém e dá a entender que algo trágico iria lhe acontecer. E então Pedro se interpõe a Cristo e diz: o Senhor está indo para onde? E ele diz: para onde eu vou, você não pode ir. E ele diz: claro que eu posso ir, eu estou pronto a ir com o Senhor para qualquer lugar. Estou pronto, inclusive, a morrer pelo Senhor. Mateus, quando registra esse mesmo episódio, no capítulo 26 do seu evangelho, ele acrescenta alguns detalhes. Mateus diz que Pedro, referindo-se aos colegas discípulos, disse para Jesus: o Senhor pode ser um tropeço para todos estes, mas para mim, jamais, porque eu estou pronto até a morrer pelo Senhor. O segundo momento dessa trajetória já está no capítulo 18 do Evangelho de João. Jesus já está preso e está sendo interrogado na casa do sacerdote. É uma noite fria e naquela noite, naquela madrugada fria, os soldados, os serviçais do sacerdote acendem uma fogueira para se aquecer do frio. Pedro está fora, mas João, ele é amigo da pessoa que cuida da porta. Na verdade, ele é amigo, diz o texto, da família do sacerdote. E ele vai lá fora e traz Pedro para dentro, e ao entrar, a jovem que cuida da porta identifica Pedro e pergunta: você não é um daqueles que seguia o Nazareno, o Galileu? E Pedro nega. Pedro nega e vai se aquecer em volta da fogueira, quando então uma segunda pessoa se aproxima e novamente questiona Pedro se ele não era um dos seguidores de Jesus, e Pedro nega. Pela terceira vez, uma outra pessoa o aborda, e o texto diz que era um dos parentes daquele soldado a quem Pedro havia decepado a orelha, e disse: por acaso eu não vi você lá no jardim do Getsêmani junto com Galileu? E Pedro nega, e não apenas nega, quando Marcos ele registra esse episódio, ele diz que Pedro começou a praguejar e a jurar que não conhecia Jesus.
E é nesse momento que o galo canta. E Lucas registra o detalhe de que quando o galo cantou, Jesus, que estava a alguns metros dali sendo interrogado, ele volta o seu olhar e ele fixa o seu olhar no olhar de Pedro. Não havia necessidade de nenhuma palavra, de nenhuma interjeição. Não havia necessidade de nenhuma acusação. Era apenas o olhar de Cristo fixo no olhar de Pedro, era suficiente. E Lucas diz que Pedro, naquele momento, ele saiu dali e chorou amargamente. Amargamente. Passa-se então aquele dia fatídico do sacrifício de Cristo. Cristo é condenado, é crucificado, morre, é depositado no túmulo e há silêncio entre Pedro e Jesus desde aquele momento do olhar. Passa o sábado, é um sábado do silêncio. E no domingo, algo novo acontece. Agora já é João capítulo 20. No domingo de manhã, Maria e algumas mulheres vão até o túmulo na intenção de talvez melhorar o embalsamamento de Jesus, que foi feito às pressas naquela tarde de sexta-feira. Diz o texto que elas vão perguntando como remover a pedra pesada, e quando chega ali a pedra já está removida. Desnorteadas, sem saber o que está acontecendo, lhes aparece um anjo e fala para Maria: volte e avise aos discípulos, e nominalmente diz, e a Pedro, que Jesus ressuscitou e os esperará na Galileia. Maria volta e avisa para os discípulos. Eles são tomados de surpresa e diz o texto que 2 discípulos, Pedro e João, saem correndo, esbaforidos, para verificar se aquilo de fato havia acontecido. João, mais jovem, chega primeiro. Entretanto, o mais tímido fica na entrada do túmulo. Pedro entra depois, chega depois, e esbaforido, entra o túmulo, entra no lugar, e encontra o túmulo vazio. Os panos que haviam sido usados para envolver o corpo de Cristo, devidamente dobrados, arrumados no túmulo. Alguém iria dizer, Jesus tinha toque, né? Porque arrumava a cama. Pedro, então, sai novamente, correndo, e vai confirmar o fato para os demais discípulos. Maria, que havia voltado atrás deles, fica ali por perto. Quando então tem um encontro com o jardineiro, ou com aquele que ela pensa ser o jardineiro. E que ao lhe falar ao coração, ela percebe que era o mestre. O mestre se revela a Maria. Maria volta e fala para os discípulos: eu vi o mestre. Agora não foi apenas o anjo, eu vi ao mestre. E eu fico imaginando o coração de Pedro, porque Pedro era um dos mais próximos de Jesus, junto com Tiago e João. Imagino Pedro pensando: o mestre está muito aborrecido comigo, porque olha, ressuscitou, mas não quis aparecer para mim, apareceu para ela, para Maria. Há um segundo momento, no capítulo 20, quando os discípulos reunidos, Jesus aparece agora para os discípulos. Há uma controvérsia exegética acerca desse relato, porque aqui em João, Pedro não é mencionado. Se Pedro estava presente naquele recinto onde Jesus apareceu para os discípulos, ele não teve nenhum protagonismo, ele não é mencionado nesse texto. O fato é que Tomé não estava presente. E quando contaram para Tomé, ele duvidou. Então Jesus aparece agora para Tomé. Aparece primeiro para Maria, para todos os discípulos, e agora para Tomé. Permite que ele toque nas mãos, no lado, e veja que de fato era o Cristo ressurreto. E eu fico imaginando o coração de Pedro. Aparece para Maria, agora aparece para Tomé, mas ele não interagiu comigo até agora. Pedro está ainda no silêncio entre Cristo e ele, desde aquele olhar fixo no pátio da casa do sacerdote. Agora chegamos no capítulo 21. Desapontado e frustrado, Pedro fala para os seus colegas: eu vou pescar. E alguns dizem: vamos com você.
E eles passam então a noite pescando, não tem nenhum peixe na rede. De manhã, eles estão voltando para a praia, quando tem um homem na praia que, à distância, pergunta: tem peixe? E eles dizem: a noite não foi para o pescador, não tem nenhum peixe. E aquele homem diz: então lança a rede do outro lado, de repente tem algum peixe. E eles fazem, e a rede é tomada. A rede não pesca os peixes, né? Os peixes pescam a rede. A rede é tomada por 153 grandes peixes. E eles debatendo ali para arrastar os peixes para dentro do barquinho. É João quem tem a percepção e diz: é o mestre. E quando Pedro entende que é o mestre, ele está tão ansioso do reencontro, que ele veste uma roupa por estar desnudo, e se lança na água, diz o texto que está a 90 metros da praia, e ele vai nadando em euforia para reencontrar com o mestre. Mas se reencontra com o mestre e o silêncio permanece. Quando chega na praia, o mestre já tinha uma fogueira. Olha o detalhe. No último encontro dos dois, Pedro estava em volta de uma fogueira na casa de Caifás. Jesus preparou o ambiente para se reencontrar com Pedro. Tinha ali uma fogueira. Ele já tinha peixe, mas Jesus quis ainda um pouco mais de peixe, tinha pão, e oferece então aquela refeição, aquele lanche, aquele churrasco de peixe na beira da praia. O silêncio permanece entre eles. O texto diz que ninguém tem coragem de se dirigir a ele, confirmar que era o Cristo, quando então, a partir do versículo 15, é Jesus quem rompe o silêncio. Ele rompe o silêncio dirigindo-se especificamente para Pedro. E Jesus faz para Pedro a pergunta das perguntas. Jesus olha para Pedro e pergunta se ele o ama. Agora, olha o detalhe do versículo 15, ele diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele está claramente voltando à afirmação de Pedro, registrada por Mateus, que diz: o Senhor pode ser um tropeço para eles, mas não para mim. Em outras palavras, eu te amo mais do que eles. E o Senhor Jesus confronta Pedro com esta pergunta desafiadora: você me ama mais do que estes outros me amam? E Pedro, então, responde que ama o Senhor Jesus. Esta é a pergunta das perguntas, porque é a pergunta que revela o mais profundo e o mais importante do coração de Pedro e de qualquer crente, do meu coração e do seu coração. Nós somos seres do amor. Nós não conseguimos viver sem amar. Deus é amor. Nós somos feitos conforme a imagem de Deus, por isso amar é da nossa natureza. Nós não conseguimos viver sem amar, e ao longo da história, mesmo aqueles que foram tidos como os mais cruéis da humanidade, como Adolf Hitler, por exemplo, não foram homens desprovidos de amor. Pelo contrário, foram homens que amaram e amaram intensamente. Entretanto, o seu amor estava depositado no objeto errado. João, em uma das suas cartas, fala de Diótrefes. E ele diz que Diótrefes gostava de exercer a primazia. A palavra grega que João usa significa literalmente que Diógenes amava a preeminência. Ele tinha amor, mas o amor estava voltado para ele mesmo. E ele gostava do holofote. Ele gostava de estar na evidência. Era a forma de expressar o seu amor por si mesmo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala acerca de Demas, e diz que Demas amou o presente século. Tinha amor, mas o seu amor estava colocado na coisa errada. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo fala daquela lista dos horrores, das 14 mazelas que serão comuns nos últimos dias, ali Paulo fala que os homens serão avarentos, literalmente serão amantes do dinheiro. Diz que os homens nos últimos dias, eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Dali vem a palavra hedonismo, amante do prazer.
E Paulo começa aquela lista dos horrores, falando que os últimos dias serão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas. E a palavra que ele usa para egoísta é literalmente amantes de si mesmos. E por serem amantes de si mesmos, eles serão também amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, e serão uma série de horrores, pelo amor excessivo a si mesmos. Esse é o grande desafio de Pedro. Pedro precisa reconhecer quão frágil é o seu amor por Cristo e quão forte é o seu amor por ele mesmo. Porque Pedro negou a Cristo por ter amado mais a si mesmo do que ao seu Senhor. Este é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Amar mais a Deus do que a nós mesmos. O professor Clóvis de Barros, da USP, meio polêmico, mas tem uma palestra sua sobre o amor na filosofia, na história da filosofia, que me pareceu uma palestra fantástica. Ele fala do amor da época de Platão, quando Platão se referia ao amor como eros. E hoje, amor eros, nós conectamos com erotismo, com erótico, mas, segundo ele, na época de Platão, não havia exatamente essa conotação de erotismo. Amor eros, em Platão, é o amor desejo. É o amor colocado no desejo de obter algo. E o grande problema desse amor eros é que quando se obtém o objeto do desejo, se perde o interesse por ele. Porque o amor não está colocado exatamente na coisa, mas no desejo de ter algo. É como a experiência do dependente químico, cujo organismo e mente deseja, anseia uma agulhada, uma tragada, uma pitada, e quando faz, logo passa a desejar outra agulhada, porque o amor não está na coisa, está no desejo de ter algo. É o amor eros. Depois vem Aristóteles, filósofo grego, e fala do amor como filéu. O amor filéu não é depositado no desejo. O amor filéu é o amor realização ou satisfação. É o amor depositado naquilo que eu já tenho, no meu objeto de desejo já adquirido, já possuído. E o grande problema desse amor filéu é que quando se perde o objeto do seu amor, a pessoa entra em crise, entra em desespero. O casal orientado pelo amor eros logo vai para o divórcio, porque apesar da paixão no tempo inicial do relacionamento, logo se perde o interesse. O casal orientado pelo amor filéu, quando o marido perde a esposa, ele entra em desespero, em depressão, porque o seu amor é a coisa, é a pessoa. Vem então Jesus e fala do amor ágape. O amor ágape não é desejo nem satisfação. O amor ágape é abnegação. É autonegação, é o abrir mão de algo para satisfazer o outro, para abençoar o outro, para edificar o outro e para adorar a Deus. William Hendrickson, comentarista do Evangelho de João, ele chama a nossa atenção para o jogo de palavras que tem nesse diálogo entre Jesus e Pedro. Porque nas primeiras duas vezes, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. Mas ele ama com amor filéu. Hendricks diz, inclusive, que poderíamos traduzir esse texto mais ou menos assim. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu gosto de ti. Mais ou menos assim. E o interessante é que na terceira vez, Jesus desce ao nível de Pedro e usa o verbo filéu. E diz: Pedro, você me ama de fato? Você me gosta? Você gosta de mim? Você me ama com amor filéu? E aí Pedro então se entristece e diz: o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu gosto do Senhor. O que está acontecendo é que Jesus está levando Pedro a confessar, reconhecer e confessar a fragilidade do seu amor por ele. E Pedro se entristece porque sabe que
diante daqueles olhos de Cristo que penetra até as áreas mais escondidas da alma e as vielas mais escuras do coração, não tem como fazer teatro, não tem como ocultar a realidade. Cristo nos enxerga por completo e na realidade da nossa alma. E assim ele reconhece e ele confessa que o seu amor por Cristo é um amor pálido. Durante muito tempo eu pensei qual seria o meu grande desafio no campo missionário. Antes de ir para o campo, na floresta amazônica, eu tive o privilégio de atuar, participar do processo de plantio de uma igreja lá em Viçosa, cidade universitária de Minas Gerais, pastorear a igreja. E chegou o momento então de irmos para a floresta amazônica. E eu tinha logo os meus medos. Eu achava que um dos maiores desafios para mim seria viajar pelos rios da Amazônia, porque eu sou mineiro, que nasceu na beira de um riacho. O maior rio que eu conheci na minha infância atravessava com água do joelho. E pensar na Amazônia, naqueles rios, Rio Negro, em um ponto do Rio Negro, são 14 quilômetros de uma margem na outra. Para um mineiro, aquilo não é um rio, é um mar. Minha esposa tinha hidrofobia. Imagina pensar em viajar horas, na verdade, dias. Nosso recorde foi viajar 17 dias no barquinho pelos rios da Amazônia. Aquilo era pavoroso para a gente pensar. Mas sabe que a gente se acostuma? Depois que nós chegamos lá, na chegada do barco afundou com a gente, não foi um trauma suficiente para nos fazer desistir. Tivemos vários acidentes, problemas, chuva, tempestade, etc. Mas a gente acostuma. Acostuma a ponto de eu aprender a dormir profundamente naquelas viagens longas, nas canoas, rio acima, rio abaixo. Eu pensava por um tempo que o meu grande desafio na floresta amazônica seria a alimentação. A minha filha adolescente, hoje está com 16 anos, ela diz que eu sou cheio de nhenhenhen para comer. Sabe o que é nhenhenhen, né? É isso aí, é nhenhenhen. Aquela pessoa que come não só com a boca, com os olhos, né? Não basta estar gostoso, tem que estar apresentável. E o cardápio indígena é muito diferente do nosso, e um padrão de higiene diferente do nosso. E quando nós chegamos no interior daquela floresta, 1 dia e meio depois de São Gabriel da Cachoeira, a última cidade do Brasil rumo à Colômbia, 3 dias e 3 noites de barco de Manaus até São Gabriel, nossa base. Fábio foi lá na aldeia com a gente em 2019. E depois mais 1 dia e meio de canoa de São Gabriel até a aldeia mais próxima do povo com o qual trabalhávamos, o povo Irupidé. Quando eu chego ali e começo a me adaptar, a conhecer, eu tenho a surpresa de que o cafezinho dos indígenas daquela região é o chamado chibé. Chibé é apenas água com farinha. Põe farinha, põe água numa vasilha, deixa a farinha encharcar, e aí todos tomam daquela água com farinha, o chibé. Faz parte da socialização, assim, é educado oferecer chibé para alguém. E o detalhe é que o chibé, ele é coletivo. E quando nós chegamos ali, meus amigos de Irupidé viviam isolados lá no meio da floresta, não tinha nem coisas industrializadas, quase nenhuma, e eles serviam chibé numa cuia grande, colocava no chão, e uma cuia pequena, que era a cuia coletiva. A boa notícia é que o visitante, o de fora, sempre tem o privilégio da primeira cuiarada. A má notícia é que nunca acaba na primeira rodada. Sempre tinha a segunda rodada, a terceira, a quarta, a quinta, até acabar aquele chibé. Na roda de conversas e gargalhadas. E de vez em quando a gente olhava que ao lado, antes da gente, estava aquele senhorzinho querido, chamando a aldeia, o pajé, que era desprovido de dentes. E antes dele, uma senhorinha com tuberculose não curada. Antes dela, uma senhora gripada. Dava aquela limpada antes de pegar na cuia. E depois da segunda rodada, a cuia estava babada, você ia tentando achar um cantinho não babado, mas não tinha jeito mais, estava totalmente babada. Sabe de uma coisa? Nos adaptamos. Eu aprendi a amar o chibé. Inclusive, meus 2 filhos, Maria Elisa e Micael, são indígenas da Amazônia, são filhos do coração, e nós levamos a farinha da Amazônia para São Paulo, e nós tomamos o chibé até hoje lá em casa, porque aprendemos a gostar daquilo, inclusive o chibé coletivo.
a gente se adapta. Eu pensei por um tempo que o meu grande desafio seria aprender aquela língua. Eu sou totalmente surdo do ouvido direito, desde a infância. E aí Deus manda um surdo para não apenas aprender, mas analisar, descrever, grafar uma língua, produzir materiais didáticos, abrir escolas, treinar professores, etc. O primeiro desafio era aprender a língua, e eu pensei por muito tempo, esse negócio não vai dar certo, Deus mandou a pessoa errada. Mas depois de uns 3 anos de convivência, com muito esforço da minha parte, a Elisângela aprendia a língua sorrindo, eu aprendia chorando. Mas é assim que funciona, né? Na vida. Depois de uns 3 anos, você percebe que está entendendo, está comunicando, entendendo o que o pessoal está falando, olha a língua entrando, como eles dizem, na mente. Eu pensei por um tempo que o meu maior desafio seria compreender aquela cultura, uma cultura exótica, totalmente diferente da nossa, uma cosmovisão que parece vir de outro mundo. Eles vêm do multiverso da Marvel. Mas com o convívio, a gente começa a compreender o seu padrão de pensamento e às vezes até a antecipar as suas reações. Chegou um ponto que eu pensei, e eu falei várias vezes no CFM, no curso de Missiologia da PMT, uma vez por ano eu ia em São Paulo lecionar, e por várias vezes eu falei que o grande desafio no campo transcultural é comunicar o Evangelho. Porque uma coisa é aprender uma língua, outra coisa é compreender uma cultura, outra coisa, muito mais complexa, é comunicar o Evangelho. Porque a comunicação vai muito além de aprendizado de língua e compreensão cultural. Prova é nosso professor de comunicação transcultural aqui, intercultural, Fábio Ribas. Prova é que aqui, entre nós, em qualquer lugar do Brasil, o fato de eu ser falante de português, o fato de eu ser brasileiro e de eu comungar da mesma cosmovisão de todos os brasileiros, não significa que eu seja um bom comunicador, não é verdade? Pensar isso no campo da interculturalidade é um desafio, de fato, significativo. Mas a gente conta com a graça, com o Espírito Santo ao nosso favor. Chega um momento que você percebe que está comunicando o Evangelho, porque alguns estão se interessando, outros estão rejeitando por entender o que você está falando, e a comunicação acontece. Meus irmãos, depois de uns 10 anos no campo missionário, eu cheguei à conclusão que o meu desafio pessoal nada tinha a ver com os barcos, com viajar pelos rios, com a língua, com a cultura, nem com a comunicação do Evangelho. Concluí que o meu grande desafio nada tinha a ver com o calor da floresta amazônica, com os mosquitos da floresta amazônica que fazem um revezamento dia e noite. Quando sai a mutuca, a bendita ou maldita mutuca, vem o tal do pium, e quando sai o pium, vem o tal do mucuim, e quando acaba o mucuim, vem o pernilongo, e depois que vai o pernilongo, volta a mutuca, e o propósito eterno de vida deles é perturbar o missionário. Mas a gente se adapta até com isso. Cheguei à conclusão que o meu desafio nada tinha a ver com morar numa casa de palha, coberta de palhas, por isso de palha, fechada de vara, amarrada de cipó, dormir em rede. Meu desafio nunca teve nada a ver com isso. Eu concluí depois de 10 anos que o meu grande desafio era amar. Amar. E eu não me refiro a amar o povo. Eu não me refiro a amar o lugar. Eu não me refiro a amar a equipe missionária. Eu concluí que o meu grande desafio sempre foi amar e amar a Deus. Amar a Deus de tal forma que eu consiga amar tudo aquilo que Ele ama e a detestar tudo aquilo que Ele detesta. Eu cheguei à conclusão depois que, de fato, esse não era o meu grande desafio no trabalho missionário, que esse é o grande desafio da vida, é o grande desafio do cristão, porque o grande mandamento é amar a Deus. Logo, o grande desafio da nossa vida é amar a Deus. O grande mandamento é também o grande desafio. E quando pensamos em desafios missionários da igreja na atualidade, eu penso que esse, de fato, é o grande desafio para nós como igreja, quando pensamos em missões,
Porque nós nos envolvemos com missões na medida que nós amamos a Deus e passamos a amar aqueles que Deus ama. Nós vamos para um campo missionário com famílias, com crianças, não pelo povo, mas por Deus que ama aquele povo. Nós passamos a orar pelos perdidos, não pelos perdidos em si mesmos, mas por causa do nosso amor por Deus que ama os perdidos. Nós passamos a interceder, passamos a contribuir, a nos envolver pessoalmente com a evangelização do mundo não evangelizado, não exatamente por causa do mundo, mas porque Deus amou o mundo, logo nós amamos a Deus, amamos o mundo. Logo, quando não estamos engajados com a evangelização do mundo amado por Deus, a grande questão é que o nosso amor por Deus está frágil, como o amor de Pedro por Cristo. Eu cheguei à conclusão de quando eu estou intolerante com a minha esposa, de fato o grande problema é que o meu amor por Deus está se enfraquecendo. Quando eu estou ríspido com os meus filhos, a razão por trás dessa rispidez é o meu amor por Deus que está enfraquecendo. Paulo entende isso e aplica essa verdade aos relacionamentos, lá em Efésios. Ele diz, em Efésios 5, sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. Não é por causa do outro, é por causa do Senhor. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, não é por causa do marido, não é pelos méritos do marido, não é porque ele é um galã ou um ogro, não é porque ele é gentil ou mal educado, é por causa do Senhor. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Não é exatamente por causa da esposa, é por causa de Cristo. Porque amamos a Cristo e Cristo ama a minha esposa, eu preciso amá-la. E interessante que Cristo, como é que Ele nos ama? Como Ele ama a igreja? Cristo não ama a igreja em resposta ao amor da igreja. Cristo não ama a igreja na altura que a igreja o ama. Ah, se assim fosse, estaríamos no inferno de cabeça para baixo. Cristo nos ama em resposta ao amor do Pai por Ele, porque o Pai o ama, e Ele ama o Pai ama a igreja, Ele ama a igreja, e morreu por ela. Esse é o grande desafio do trabalho missionário, do ministério cristão, da vida cristã, é amar a Deus de tal forma que eu consiga amar tudo aquilo que Ele ama, e a detestar tudo aquilo que Ele detesta. Ele ama a igreja, nós amamos a igreja. Ele ama o perdido, nós passamos a amar o perdido. Ele detesta a vaidade, passamos a detestar a vaidade. Ele detesta a soberba, passamos a detestar a soberba. Ele detesta a mentira, nós passamos a detestar a mentira. E assim por diante, porque o nosso amor por Ele é intenso ao ponto de amar tudo que Ele ama e detestar tudo aquilo que Ele detesta. Penso que, diante do olhar penetrante de Jesus, fixo no nosso olhar, no nosso coração, se Ele nos perguntasse, e creio que Ele nos pergunta pela sua palavra nessa noite de domingo, você me ama? Talvez a nossa alternativa seja a de Pedro, reconhecer e confessar que o nosso amor por Ele não está muito forte. Lá em Marcos 9, tem aquele episódio de um homem que leva o seu filho, que tem crises para Jesus, e diz, mestre, se o senhor puder, por favor, cure meu filho. E Jesus olha para aquele homem e diz, se eu puder, eu posso todas as coisas, se você crer. E ele responde para Jesus, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha pequena fé. Eu creio, mas não o suficiente. Eu creio, mas de maneira muito frágil. Penso que essa pode ser a nossa resposta para Jesus, como foi a de Pedro. Você me ama? Senhor, eu te amo, mas não o suficiente. Senhor, eu te amo, mas de maneira muito pálida. Me ajuda, aumenta o meu amor pelo Senhor.
E a boa notícia é que a palavra diz que o amor é fruto do Espírito. Quando nós reconhecemos e confessamos a fragilidade do nosso amor por Ele, o Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia, fortalece o nosso amor por Cristo. E o que eu acho mais surpreendente nesse texto é que enquanto Pedro confessa para Cristo a fragilidade do seu amor, Cristo lhe entrega o objeto do amor dele. Pedro, você me ama, Pedro? Pedro diz, Senhor, eu gosto do Senhor. E em resposta a essa confissão, daquele que havia o negado, Jesus entrega-lhe o seu rebanho, as suas ovelhas, a igreja pela qual ele havia morrido na cruz. Cristo entrega para Pedro, mediante essa sua confissão, o bem que lhe é mais caro e mais precioso, os seus eleitos, o seu povo, o seu rebanho. Penso que quando nós confessamos a fragilidade do nosso amor por Cristo, Ele, pela sua bondade e graça, fortalece o nosso amor por Ele e coloca em nossas mãos propósitos maiores do que nós mesmos. O engajamento com o trabalho missionário é essencialmente uma questão de amor a Deus. Se o seu amor por Deus for forte, você terá um engajamento intenso com a obra de evangelização, de alguma forma, daqueles que foram amados por Deus ainda na eternidade e escolhidos por Ele para a salvação, e que espera serem chamados pelo Espírito Santo através da pregação da sua palavra. Pregação essa que foi entregue não apenas aos missionários e pastores, pregação essa que foi entregue a você e a mim, como Cristo entregou a Pedro o cuidado das suas ovelhas. Vamos orar e pedir que o Senhor, que nos contempla e nos conhece, nos ajude nas nossas fraquezas e aumente o nosso amor por Ele, ao ponto de aprendermos a amar tudo o que Ele ama e detestar tudo aquilo que Ele detesta. Você podia orar por um momento e logo eu oro por você. Diante dos teus olhos, Senhor, não temos como dissimular a verdade, não temos como teatralizar os nossos sentimentos, não temos como forjar uma aparência, usar uma máscara. Diante dos seus olhos, não conseguimos ser atores que ocultam a realidade. Diante dos teus olhos, olhos que contemplam o nosso coração, estamos desnudos. A nossa alma e o nosso coração está diante do Senhor, como numa mesa em lugar aberto à luz do sol. O Senhor nos conhece profundamente, inteiramente, integralmente. Conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas fragilidades, conhece os nossos pecados de estimação. O Senhor conhece até aqueles pecados que nos são ocultos. O Senhor nos conhece. E diante desse olhar penetrante, nós só podemos fazer como Pedro, Senhor. Reconhecer a fragilidade do nosso amor pelo Senhor. Reconhecer que o nosso envolvimento com o Senhor é sempre aquém
do possível e do desejável. Reconhecer que o nosso engajamento com a obra do Senhor é sempre limitado. Reconhecer que o nosso investimento no seu reino e a nossa dedicação às coisas do Senhor é sempre aquém da linha do desejável. Precisamos reconhecer a fragilidade do nosso amor pelo Senhor e a intensidade do nosso amor por nós mesmos. E pedimos que pela sua misericórdia e graça, o Senhor nos ajude a te amar mais. Nos ensina, Senhor, a te amar de maneira mais intensa, mais profunda, mais verdadeira, mais inteira. Nos ajude a amar o Senhor para que consigamos amar a igreja do Senhor. Nos ajude a te amar mais para amarmos mais a palavra do Senhor. Nos ajude a te amar mais para amarmos a sua missão, a sua obra, para amarmos os de perto e os de longe, para amar aqueles que nos odeiam, mas são alvo do seu amor. Nos ajude a amá-los. Nos ajude a te amar mais para abominarmos o pecado que nos rodeia. Nos ajude a te amar mais para sermos mais santos e fiéis para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.